Bem-vindo ao canal escatológico. Eu não abri o champanhe, né? Em comemoração à vitória do Bolsonaro ainda. Nossa vitória nas urnas. O povo não quer esse comunismo, esses esquerdopatas. E eles parecem que ainda não aprenderam isso, né? O povinho difícil, né, de aprender alguma coisa, né? É impressionante, é uma burrice, sabe? São totalmente, né? É aquele negócio que eu falo. Por mais hospícios, pessoal. Por mais hospícios. Bom, então tá aqui, né? O champanhe. Esse aqui, ó. Bem caro, viu? Do tipo que os esquerdopatas gostam. Essa garrafa custou 150 mil dólares, tá? Ou foram euros, eu não lembro mais. Ou libras esterlinas, não lembro mais não. Vamos ver. Aqui o nome até é legal, né? Líder. Líder. Então nós teremos um líder agora. O povo brasileiro agora votou em alguém que representa uma liderança anticomunista. Vocês entenderam isso, seus comunos? Não, volta para o jardim de infância. Né? Vai dar mãozinha lá. Vai dar mãozinha. Todo mundo, ninguém larga a mão do outro. Viu? Ninguém larga a mão do outro. Vamos ver se dessa vez eu consigo aqui, hein? Lá vai. Lá vai. Olha. Vamos ver se vai estourar aqui. Estourou um pouquinho. Beleza. Aqui. Vamos ver. Se estourasse muito, eles iam dizer que isso aqui é uma arma de fogo, pessoal. Violento. Isso é tão violento, homem. Bum, Foi puf, né? Aí é para não... Esse estouro moderado aí, aqui do champanhe, é para não ofender a geração floco de neve. Tintim, o dedinho aqui, ó. Se eu não colocar o dedinho, vão dizer que eu sou homofóbicos. Então aqui o dedinho, tá? Gostoso esse treco aqui. Refrescante. Não há nada mais refrescante do que dar um pé na bunda dos comunas, pessoal. Legal. Agora o barco do Brasil vai andar, né? Nosso barco vai, ó. Tá aqui, ó. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Jeanos Willis, ele disse aí que ele está se sentindo aprisionado. Então, meu amigo, é só lembrar do Bolsonaro. É aquele mesmo que tu deu uma cuspida nele. Ele citou, né, o Evangelho, onde Jesus fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E vejam só, aí eu estava vendo aqui, né, a redação ou uma questão do Enem. Gente, falando a respeito, né, do vocabulário dos maricas, né? O vocabulário lá dos... vocabulário de quem mesmo? Dos travestis, né? Para que eles precisam, né? Os estudantes aí do Brasil precisam saber disso. Não, eles não precisam saber isso não, pessoal. É porque a mudança, a transformação, a inversão de valores começa com a linguagem.
A palavra de Deus fala, né? Que Deus, ele tudo criou pela palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, a palavra, né? E disse Deus, haja luz, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, e foi com a palavra. Então, a palavra ela tem que fazer sentido. Então, a primeira coisa que os esquerdistas, né, esses fascistas, esses canalhas nazistas, a primeira coisa que eles fazem para perverter uma geração é a distorção da linguagem. Eu vou ler só um trecho aqui desse livro, porque esse tema me veio aqui à mente, né? Porque eu achei um absurdo lá eles falarem da gíria dos travestis, né? Uma coisa tão profunda, né? Por que o povo não aprende, não ensina aí para esses estudantes Shakespeare, Camões, textos aí de Rui Barbosa, né? Então vai um louco, um daqueles pirados, né? Esses pirados, e ficam aí lançando essas mentiras, essas coisas ideológicas aí, né? Eles envenenam a linguagem. Então, tudo que vem do Satã, o comunismo é a religião de Satã, certo? Marx era satanista e o comunismo é a religião de Satã. Então, aqui nesse livro, Os Erros Fatais do Socialismo, o Hayek, ele fala aqui, vejam só, nossa linguagem envenenada. As palavras como guias da ação. Certo? Então, é uma estratégia, né? É impressionante isso, né? Esses satanistas, eles sabem o poder que a palavra tem, né? Quem inspirou Marx, quem inspira esses homens, né? É o próprio Satanás. Então vejam só o que Confúcio, um sábio lá da China, né? Antiga China, ou da China antiga. Ah, a China é muito antiga. Então Confúcio, para quem não sabe, né? Foi um sábio chinês. Ele disse: quando as palavras perdem o significado, as pessoas perdem a liberdade. Confúcio. Aí ele fala assim: todos os povos, sejam primitivos ou civilizados, organizam o que percebem em parte por meio de atributos que a linguagem lhes ensinou a atribuir a grupos de características sensoriais. A linguagem nos permite não apenas categorizar os objetos que se apresentam aos nossos sentidos como entidades distintas, mas também classificar uma infinita variedade de combinações de marcas distintivas de acordo com o que esperamos desses objetos e aquilo que podemos fazer com eles. Então eles envenenam a linguagem, né? Então eles querem impingir, ou eles querem mostrar ali nesse negócio do Enem aí, nessa prova, eles querem mostrar a possibilidade do desvirtuamento da linguagem para que os objetos aos quais elas se referem não sejam determinados, mas confusos. Porque um travesti, o cara não é nem homem nem mulher, né? Então eles criam uma linguagem de acordo com as ações que eles praticam. Simplesmente assim, né? Isso aqui é simplificando, né? Aqui a explicação do Hayek sobre o tema. Então eu recomendo vocês lerem aí o capítulo 7 desse livro, né? Depois eu vou ler com mais
porque não dá aqui para você poder destrinchar o assunto, né? Mas, meu caro, então você, esquerdopata, você pirado socialista, você acredita que o socialismo, o comunismo, é um movimento das massas oprimidas, ansiosas por terem justiça social, né? Não seja tolo. Pare de ser burro. Thomas Jefferson entendia que governa melhor aquele que governa menos. A burocracia gigantesca é justamente o espelho de um governo gigantesco e aparelhado para ser sustentado pelos cidadãos de um país. Não foi isso aí que esses petistas, né, que hoje estão aí, né, sendo presos, sendo execrados, escrachados pela população brasileira fizeram? É uma burocracia gigantesca. Né? Aqui, até o microfone quer ser burocrata. Para com isso, cara. Deixa, fica aqui no seu canto. Então, é o seguinte, a Constituição americana, ela desenhou um governo de modo a interferir o mínimo possível na vida do cidadão. E é isso que se espera de um governo. Porque para eles a principal função do governo é propiciar defesa nacional e instituir um sistema judicial. Bom, voltando aí ao socialismo, geralmente o socialismo é definido como propriedade ou controle por parte do governo dos meios básicos de produção e distribuição de bens e serviços. Visto de perto, veja só, raciocine, meu amigo. Visto de perto, isso significa controle governamental de todas as coisas, inclusive você. Inclusive você. Tenha em mente isso. Todo controle é controle de pessoas. Se o governo conseguir controlar todas essas áreas, vai chegar ao ponto preconizado pelo satanista Karl Marx. Isto é, chegará ao ponto do maior desejo desse infame personagem da história, esse infame Karl Marx, a destruição do direito à propriedade privada, a eliminação da família e o extermínio da religião. E nesse ponto fica bem claro que se você se afirma cristão ou cristã, mas tem uma mente formatada para o socialismo, ou você não é cristão coisa nenhuma, ou não passa de um ignorante a respeito de coisas muito importantes. A maior parte de nós, infelizmente, acredita que o socialismo é aquilo que os socialistas querem que acreditemos, que é um programa de distribuição de riqueza e de distribuição de champanhe de 30 mil libras. Essa é justamente a teoria. Os países comunistas se referem a si mesmos como socialistas, assim como era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, USSR. Tem até a música dos Beatles, né, sobre isso aí. Então, nesse país aí, o que é que nós temos, pessoal? Uma pequenina elite oligárquica no topo, mais ou menos 3% da população, né, controlando toda a riqueza, toda a produção
e a própria vida dos outros 97%. Eles dizem o que você pode fazer. Então eles criam lá uma lei proibindo você de beber champanhe líder para comemorar a vitória do candidato de direita. Então eles criam a lei. Então antes que... Não, agora não vão mais criar, né? Agora o bêbado tá lá. Será que estão dando uísque? Será que estão dando uísque importado para o molusco lá na cadeia? Será? Devia investigar isso, hein, Polícia Federal? Investigue isso aí. O cara tá tomando a 51 dele todo dia. O povo quer saber o que o molusco está a beber, viu? Então pensa aí, pessoal. Pensem nos líderes socialistas pelo mundo afora. Nenhum deles vive como os camponeses pobres de suas nações comunistas, mas de acordo com a teoria socialista, deveriam viver justamente desse modo. Por que será que os comunistas gostam de tudo aquilo que é bom? Eu quero ver um comunista, esses vagabundos aí, que ficam aí reclamando de mimimi, se eles tomam isso aqui, ó, que eu acho que custou R$ 9,90. Não, eles querem tomar o gin mais caro lá da terra da rainha, né? Da Inglaterra lá. É o gin mais caro. O conhaque de R$300 mil. Isso que eles querem. Que vem num negócio de cristal assim. Que o cara olha assim, rapaz. É bacana, viu? Então por que eles gostam de tudo aquilo que é bom? Que raio de religião hipócrita eles seguem? Por que gostam de tirar férias em Miami e não em Havana? Jesus Cristo jamais proibiu a riqueza. E a palavra de Deus ensina que existem ricos e pobres. Existem ricos crentes e pobres descrentes e vice-versa. E a riqueza deve pertencer a indivíduos e famílias. E o direito de propriedade dessas riquezas devem ser preservadas. Eles querem, então, o ideal, o que faz o Estado comunista? Rouba, né? Tudo aquilo que o cidadão ele ganhou, ele acumulou com trabalho, vai para o Estado, né? Então, a gente deve lembrar também, né, que Jesus, né, não pense que Jesus ele entregou a sua mensagem de salvação apenas aos pobres, como afirma a famigerada teologia da libertação, ou a teologia integral, né, dentro do protestantismo aí. Tem aqui essa Bíblia que representa isso, né? Teologia da missão integral. Então, meu amigo, cuidado, hein? Porque se você tiver aquela doença celíaca, você não pode advogar essa teologia da missão integral, certo? Que pode ter lá o trigo, né, integral, sei lá. Então, mais um pouquinho de champanhe. Piadas à parte, sem graça. Não pense que Jesus entregou sua mensagem de salvação apenas aos pobres, como afirmam esses movimentos ridículos. Jesus não pregou apenas para os doentes, famintos e degradados sociais de sua época. Ele esteve algumas vezes com pessoas ricas e influentes, e para cada um houve uma mensagem especial do Salvador. E podemos falar sobre isso depois, em outro vídeo. Mas, continuando um pouco, o tema do vídeo anterior, vejam só. Nós vimos, né, como esses caras eles são chatos, eles não querem desistir, né? E eles não aceitam perder. Não querem desistir.
São um monte de retardado, trouxas, né? Covardes, né? Ué, por que vocês não ficaram aqui lutando aí? É a ditadura militar, né? Por que vocês não ficaram aqui lutando, então, para implementar a ditadura do proletariado, meu? Né? Pegava, no primeiro tirinho. Então, deu uma travada aí, né? Bom, mas, voltando aqui, né? Eu vou ler aqui uma parte desse livro, terminar de ler essa parte aqui, porque nós falamos sobre esses comunistas que sempre perturbaram a ordem e o progresso do nosso país. Os caras estão aí só para fazer confusão. Vê esse pessoalzinho da USP, que bando! É um bando, e é um bando desocupado, maconheiros. Toma vergonha na cara, rapaz. Vai estudar, entendeu? Para aí de ser um doente. Se você é maluco, vai para o hospício, meu irmão. Né? Tem que estudar. Na minha época, se houvesse esse tipo de coisa, o sujeito era expulso da universidade. Entendeu? Lugar de protesto, vai protestar lá na tua casa. Né? Vai cuspir na cara do teu pai, se é que você tem pai. Deve ser um vagabundo que não tem moral para meter um tapa no meio da tua cara, canalha. Entendeu? Vagabundo, um monte de vagabundo, comunistas. Entendeu? Vai acabar essa palhaçada, meu irmão. Vocês vão ter que estudar. Vai estudar, vai trabalhar. Entendeu? Fica na universidade só espalhando ideologia estúpida. Ai, vamos liberar maconha! Vamos liberar maconha! Aí não sabe que um traficante pode meter um tiro na cara da tua irmã, vagabundo. Entendeu? E você fica aí dando dinheiro, injetando dinheiro para traficante de droga. Né? É isso mesmo. Porque vocês são burros estúpidos. Aí vejam só. Tá aqui. Então esses vagabundos comunistas, né, nunca deixaram o Brasil ir para frente. Ou mesmo ir desenvolver em paz. Isso ocorreu durante o período militar. Né? Mas o erro dos militares foi justamente não impedir a proliferação dessa ideologia maldita. A Ucrânia proibiu o comunismo. Isso vai acontecer aqui no Brasil. Vai ser proibido o sujeito espalhar essa ideologia, assim como o nazismo, né? É proibido, né? Porque o comunismo matou muito mais que o nazismo, né? E que o fascismo, né? Essas ideologias de esquerda. E você aí que é cristão, né? Você diz cristão e apoia esses esquerdopatas, você é um imbecil, meu irmão. Você é burro. Procura, estuda aí a vida de Richard Wurmbrand. Um sujeito aí que foi perseguido pela fé, né? Escreveu um livro, Torturado por Amor a Cristo. Estuda a história desse homem, a vida desse homem. Ele era da Romênia e ele foi muito perseguido, simplesmente porque tinha fé em Jesus. E foi aí perseguido por esses ímpios, esses filhos do diabo. Grupo dos 11, olha aqui, 11, é o 11. É o número do inimigo, do Satã. O 11º chifre, né? Tá aqui, ó. Grupo dos 11. A posição de Brizola, aqui está falando da época, né? Antes da Contra-Revolução, né? A posição de Brizola, então governador do Rio Grande do Sul, candidato permanente à presidência da República, ao longo do governo Jango, foi se tornando cada vez mais radical. Em outubro de 1963, percebendo que o país estava à beira de um golpe de esquerda, criou um movimento subversivo chamado Grupo dos 11, G11,
Caramba. Parece coisa daqueles filmes aqueles filmes de espionagem, né? G11. Brizola desejava estar inserido em um visível e provável plano de golpe de Estado. Por meio de uma cadeia radiofônica liderada pela rádio Mairink Veiga, Brizola incitava o povo a organizar grupos que, depois de unidos, formariam o Exército Popular de Libertação, EPL. Caramba, né? Os G11 seriam a vanguarda avançada do movimento revolucionário e deveriam, segundo Brizola, considerar-se, vejam só, em revolução permanente e ostensiva. É isso, esses maconheiros, eles estão sempre em revolução permanente e ostensiva. Estão sempre com a diarreia mental deles, né? E falando um monte de bobagem, né? Então é isso, né? Somos a resistência. Brizola, sempre trilhando os caminhos da esquerda radical, existe moderada? Não sei. Despontou durante algum tempo como um dos principais líderes do movimento subversivo no Brasil. Os integrantes do G11 deveriam seguir, agora vejam só, os ensinamentos dos folhetos cubanos sobre as técnicas de guerrilha. Aqui, eles deveriam seguir os ensinamentos dos folhetos cubanos sobre as técnicas de guerrilha. Abaixo alguns trechos do documento Instruções Secretas. Caramba, parece coisa de Harry Potter, né? Olha só. Abaixo alguns trechos do documento Instruções Secretas que os guiariam em suas ações. Abre aspas. Agora eu vou ler aqui e vocês prestem atenção que isso aqui tem muito a ver com o que esses esquerdopatas têm feito no nosso país, né? Desde sempre. Aspas. Esta é uma informação apenas para uso somente de alguns companheiros de absoluta confiança. Os reféns devem ser sumariamente e imediatamente fuzilados. Quanta paz e amor! A fim de que não denunciem seus aprisionadores e não lutem posteriormente para sua condenação e destruição. Devemos nos lembrar que hoje temos tudo a nosso favor, inclusive o beneplácito do governo e a complacência de poderosos setores civis e militares acovardados. Já ouviram alguém falar isso? Acovardados e temerosos de perder seus atuais e ignominiosos privilégios. Não sei quem é que falou mesmo. Nós temos um STF acovardado? Quem que falou isso? Os camponeses, dirigidos por nossos companheiros, virão destruindo e queimando as plantações, engenhos, celeiros, depósitos de cereais e armazéns gerais. Gente, isso aí foi escrito agora, né? Isso aqui foi escrito no ano de 2018. Isso aqui não é da década de 60, não. A agitação será nossa aliada primordial e deveremos iniciá-la nos veículos coletivos, a hora de maior movimento, nas ruas e avenidas de aglomeração de pedestres, próximos às casas de armas e munições,
e nos bairros eminentemente populares e operários. Terroristas. São terroristas. Isso aqui é terrorismo. Terrorismo puro e simples. Desses pontos, à sombra da massa humana, deverão convergir os G11, especializados em destruição e assaltos, já comandando os companheiros e com outros se ajuntando pelas ruas e avenidas para o centro da cidade, vila ou distrito, de acordo com a importância da localidade, depredando os estabelecimentos comerciais e industriais, saqueando e incendiando com os molotovs e outros materiais inflamáveis, os edifícios públicos e os de empresas particulares. Ataques simultâneos serão desfechados contra as centrais telefônicas, radioemissoras, TVs, casas de armas, pequenos quartéis militares. Aí ele pergunta, o autor, né? Alguma semelhança com a guerrilha deflagrada em maio de 2006 na cidade de São Paulo, quando foram atacados postos policiais em vários bairros da cidade? Nessa ocasião foram mortos mais de 55 policiais militares. E o nosso museu aí que queimou, né? E outros prédios e tudo mais que aconteceu depois que esse ímpio foi preso e o outro ímpio foi solto, né? Mas aguardem, porque vocês serão julgados pelo Deus Todo-Poderoso. Sim, esse Deus de Israel que vocês desprezam, o Deus de Israel que vocês zombam. Está escrito na palavra, eu sou o Deus das vinganças. Não brinca com ele não, meu irmão. Tá bom, comunista? Tenha respeito. Não pense que você pode fazer tudo o que está escrito aqui, ó, no manualzinho de vocês, nos folhetos daquela ilha amaldiçoada por Deus, tal de Cuba. Porque ali o comunismo entrou para lascar mesmo o povo. É um povo ali que está realmente amaldiçoado. Você vê, o cara recebe uma Bíblia e ele joga no lixo. Amaldiçoado. Amaldiçoado, ele mesmo se amaldiçoa. Está escrito na palavra de Deus, aquele que zomba de Deus, ele vai pagar, meu irmão. Não adianta. Não adianta. Não adianta você fazer mimimi. Não adianta, meu filho. Você vai pagar. Como a revolução vinha sendo preparada pelo Partido Comunista Brasileiro, PCB, seguindo a chamada Via Pacífica, Brizola, no seu radicalismo orientado pelos folhetos cubanos, aproximava-se cada vez mais do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, considerado um possível aliado. Existe uma ala mais poderosa que dia a dia está se elevando no conceito do proletariado marxista, seguidora dos ideais de Mao Tse-tung, de Stalin, e que são, em última análise, os de Marx e Engels. É nessa ala hoje muito mais poderosa que a de Moscou que iremos buscar a fonte de potencialidade material e militar para a luta de libertação nacional. Olha, o logo de campanha, né? A palavra de campanha do Bolsonaro, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Isso é o mais correto, a verdade é que liberta. Não é essa luta de libertação nacional comunista que quer simplesmente fazer do povo um povo escravo, esmigalhando o povo, esmagando até mesmo. Se eles pudessem, eles queimariam todas as Bíblias, todas as igrejas. O cara aqui do DF, ele saía aí derrubando igreja, né? Mas teve aí uma derrocada impressionante aí nas urnas, né?
Então, meu amigo, de uma forma ou de outra vai pagar. Paga mesmo. Então, Brizola organizou 5.304 grupos, totalizando 58.344 pessoas, nos estados do Rio Grande do Sul. Né? 58.344 pirados, malucos, que deveriam estar no hospício. Onde é que eles estavam? Na luta armada comunista. É isso que eu falo sempre. As organizações esquerdistas radicais infiltradas nos órgãos públicos, nas fábricas, nas igrejas, nos quartéis, tem maluco em todo lugar. E em vários segmentos populares, integravam o esquema para a futura prática de ações de guerrilha rural e urbana. Elementos treinados em Cuba, União Soviética e China comunista infiltravam-se nos movimentos de camponeses armados que cada vez mais ganhavam força. Está aqui a prova de que os comunistas não lutaram contra a ditadura militar após 1964, como apregoam as esquerdas até hoje. Não passam de mentirosos. Lutaram, sim, desde muito antes, para a implantação no Brasil de uma ditadura do proletariado, de acordo com as variadas matrizes políticas que orientavam o movimento comunista brasileiro. Derrotados em 1935, prosseguiram desde então em seus planejamentos e preparativos. A fase maior de toda essa preparação ocorreu no governo João Goulart, portanto em plena democracia e Estado de Direito. E agora eles estão aí com esse mimimi, né? Querem aplicar aí a única coisa que eles conhecem muito bem, que são esses folhetos, ou essas instruções secretas, né? Desses folhetos cubanos, que nós lemos aí. E se você quiser, volta o vídeo, né? Preste atenção novamente, que é isso tudo que eles têm feito, desde sempre, né? Para destruir a nossa nação. Então temos que nos unir contra esse povo, contra essas ideias desses loucos. Mas, voltando ao socialismo, temos que entender que este sistema não é um programa de distribuição de riqueza. Aprenda isso, seu idiota comunista. Aprenda isso, se você não sabe. Mas antes, na realidade, é um método de consolidação e controle da riqueza. Então, o aparente paradoxo dos super ricos, que promovem o socialismo, como esse canalha, essa múmia do George Soros, não é de maneira nenhuma um paradoxo. Em vez disso, não passa de uma ferramenta lógica, perfeita mesmo, de megalomaníacos famintos de poder. O comunismo, ou mais precisamente, o socialismo, não é e nunca foi um movimento das massas oprimidas, mas da verdadeira elite econômica. O plano principal dos seus adeptos é socializar as nações. E fazem isso pela tentativa de concentrar o poder. Espero que nós tenhamos, o brasileiro, em sua maioria, aprendido a lição com esses canalhas do PT. Nome que dá até nojo de dizer. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fica a dica.